por que o filme do Michael Jackson queria vender a ideia que ia te mostrar a vida inteira do Michael Jackson realmente como ela foi. Só que quanto mais a gente olha para esse filme, mais fica claro que tentaram tirar um monte de coisa. Sim, cara, tiraram um monte de coisa e hoje eu quero olhar para 5 coisas que o filme do Michael deixou de fora, tá? E conforme essas coisas vão aparecendo, você vai perceber que talvez o problema nem seja o que tá no filme, tá, gente? O problema é o que eles cortaram com muito cuidado para a história continuar bonita, limpa e muito menos incômoda do que ela realmente foi. E para começar logo, tem uma ausência no filme que parece muito pequena para quem olha de longe, tá, gente? Mas quando você conhece minimamente a história do Michael, entende que ela é bem maior do que parece, tá? E eu tô falando de uma personagem, gente, muito importante, e ela se chama Diana Ross. A atriz Cat Graham chegou a filmar essas cenas como Diana Ross para Michael, né, gente? Só que depois revelou que esse material foi cortado da versão final por questões legais. Então não foi só o filme não teve tempo de se aprofundar. Foi mais do que isso, tá, gente? Porque essa parte existiu. Essa parte, gente, foi gravada e mesmo assim ficou de fora do filme principal. E isso pesa muito porque Diana Ross não era só uma figura qualquer na história do Michael Jackson, tá, gente? Ela foi muito importante na fase da Montal e ajudou a apresentar o Jackson 5 ao grande público. Tinha uma ligação de carinho e proximidade com ele. E muitos anos ocupou um lugar muito especial na vida do Michael Jackson. E para você ter uma ideia, eles ainda trabalharam juntos em The Wiz, né, gente? Então, quando o filme tira a Diana Ross da história, ele não tá só tirando uma participação aleatória, né, gente? Ela tá tirando uma peça importante para mostrar o melhor do mundo em volta do Michael naquele começo conturbado que ele teve. E quem influenciava ele, quem acolhia ele e como aquela imagem pública foi sendo construída, passa muito pela Diana. E o mais curioso é que esse corte já diz muito o que o filme do Michael escolheu ser, né, gente? Porque se até uma peça desse tamanho some da montagem final, a pergunta começa a crescer sozinha, né, gente? Se tirarem alguém tão importante no longo de uma fase tão decisiva na vida do Michael, o que mais o filme preferiu deixar pequeno para que essa trajetória continuasse bonita, grandiosa e muito menos espinhosa do que ela realmente foi, para fãs e para não fãs. E falando em detalhes pequenos, né, gente, o acidente da Pepsi aparece no filme, a gente viu, se emocionou, mas o peso real daquilo vai muito além de uma cena forte e de um momento dramático no meio da ascensão do Michael, tá? Em janeiro de 84, durante a gravação de um comercial, a pirotecnia falhou e o cabelo do Michael pegou fogo e ele sofreu queimaduras sérias no couro cabeludo, tá? Isso a gente viu no filme. E para você ter uma ideia, isso não foi só um susto de bastidor, nem só uma imagem chocante. Foi um trauma real que abalou o Michael de verdade, tá, gente? Quando eu falo de verdade, isso abalou ele pro resto da vida. E o que torna isso ainda mais importante é que o impacto não parou no corpo dele, tá? Muita gente trata esse episódio como uma virada silenciosa na vida do Michael Jackson, porque a dor das queimaduras, os procedimentos médicos e tudo que veio depois ajudaram a abrir uma porta para o uso de remédios muito mais fortes do que ele estava usando, né, gente? Então não foi só um acidente de trabalho, gente, foi um ponto que mexeu com o corpo, com a cabeça e com o resto da vida dele. Gente, vocês têm que entender uma coisa, esse acidente da Pepsi quase matou o Michael Jackson, ele quase morreu. E no filme trata isso como uma simples frase falada pro pai dele, né? E tem um detalhe que quase sempre fica pequeno quando essa história é contada, né, gente? Depois do acordo com a Pepsi, lá depois do acidente, o Michael destinou $1,5 milhão ao Brutman Medical Center para ajudar a criar um centro de tratamento específico para queimaduras. Então, além de sair muito abalado dessa situação, ele ainda transformou aquela dor em uma ação concreta. E, de novo, isso é resumido a uma frase no filme. Então, quando o filme mostra esses momentos sem abrir o tamanho do estrago real e da consequência, ele coloca o fato na tela e a gente vê, mas o público deixa de sentir o que saiu daquele momento. E isso importa muito, porque esse não foi só um acidente que machucou o Michael, foi um episódio que deixou uma marca física nele, emocional, e abriu um caminho para problemas que cresceriam logo depois.
E o mais duro é que pouco tempo depois, ele ainda ia entrar em outra fase extremamente desgastante, que foi a bagunça da Victory Tour, que é a turnê da vitória. E, gente, a turnê da vitória não foi só uma turnê grande, tá? Ela também foi um caos de bastidor, e uma das partes mais feias da história foi o esquema montado em volta da venda de ingressos. E, cara, mais uma vez isso não foi contado, mas o plano funcionava assim, tá? Em vez da pessoa comprar um ingresso normal, o fã precisava mandar uma ordem de pagamento de $120 para entrar numa espécie de loteria por um bloco de 4 ingressos de $30 cada. Para você ter uma ideia, isso na época era muito caro, tá, gente? E essa ordem de compra era uma coisa surreal, isso em hipótese alguma deveria existir. E para você ter uma ideia, esse dinheiro ficava parado por semanas, rendendo juros até a loteria daqueles 4 ingressos acontecer e o valor ser devolvido para quem não conseguisse os ingressos, tá? Então, além de ser confuso para o público, tá sendo confuso até pra gente agora, né? Ainda era um esquema montado para lucrar mais em cima do próprio processo de venda. Então, cara, você viu isso no filme? Então, é uma parte muito importante que deveria ser contada nesse filme. Pelo menos, sei lá, cara, uns 2 minutos explicando como que seria feito esse esquema. E para você ter uma ideia como foi tão grave tudo isso, a expectativa era tirar entre 10 e 12 milhões de dólares, gente, só de juros. E o pior é que isso era péssimo para a imagem da turnê e péssimo para os fãs, principalmente porque a exigência de comprar 4 ingressos de uma vez afastava muita gente. E as reconstruções históricas mostram que o Michael era contra esse plano, tá, gente? Ele percebeu muito rápido que aquilo ia virar um desastre de imagem, porque parecia ganância pura em cima do nome dele, tá, gente? Mas mesmo assim, o Joey Jackson, vários dos irmãos e Don King seguiram em frente com esse plano. E sobre o dinheiro, o que aparece com mais clareza nas fontes é que a turnê arrecadou algo perto de 75 milhões de dólares. E os Jacksons ficaram com uma fatia muito alta disso, tá, gente? Em torno de 36 milhões de dólares no total. O que daria mais ou menos 7 milhões para cada irmão, embora a parte do Michael tenha sido doada para instituições de caridade. Ele não quis ser atrelado a isso. E já o valor exato do que o Joey Jackson e Don King ficaram separadamente não aparece com a mesma precisão nas fontes públicas confirmadas, então eu prefiro não inventar número aqui para vocês. Mas mesmo sem esses valores separados, a história já fala muito, né, gente? Porque mostra que Michael foi preso dentro de uma máquina que usava o nome dele para ganhar muito dinheiro, mesmo quando ele já sabia que aquilo estava indo para o lado errado, né, gente? Com toda essa falcatrua em cima da turnê. E foi justamente nesse meio, nessa bagunça toda de dinheiro, briga, desgaste, que a relação dele com os irmãos começaram a quebrar de uma vez, tá? E é aí que entra outra parte que o filme deixa muito menor do que ela realmente foi, tá? O filme sim passa pela saída do Michael dos Jacksons, mas o tamanho real dessa ruptura é bem maior do que aparece lá no final do filme, tá? Durante a turnê da vitória, ele anunciou que não pretendia continuar se apresentando com os irmãos. E aquilo não foi só mais um passo natural da carreira solo do Michael Jackson, tá, gente? Foi um sinal de que uma quebra muito séria aconteceu na família. Não foi todo aquele glamour todo depois da turnê da vitória, que no filme já pulou para a turnê Bad. Na turnê de 84, deixou um desgaste enorme, tá, gente? Havia briga, havia divergência, havia pressão por dinheiro, conflito com o Joey Jackson e um clima muito ruim entre os irmãos, tá, gente? Então, quando o Michael se afasta, ele escolhe se afastar dali, ele não tá só escolhendo ficar mais forte sozinho, ele também tá rompendo com uma estrutura familiar que já vinha pesando demais sobre ele desde a infância, né? E isso ajudaria muito a contar o Michael como pessoa, até como profissional também, né? Porque mostra a mistura de ambição, cansaço e mágoa e a necessidade de respirar fora daquele núcleo familiar que ele levou desde criança, a vida toda, né, gente? E quando o filme encurta esse peso, tudo parece mais simples e mais limpo do que realmente foi. Como se fosse só uma passagem natural de carreira, quando na verdade aquilo foi uma separação muito profunda. E essa simplificação conversa direto com o silêncio importante
ao longo da vida do Michael Jackson, né? Porque quando o Michael ia se afastando da família e entrando em outro nível de fama, também começava a carregar um problema que crescia longe das câmeras, longe do bastidor. E infelizmente a gente vai ter que chegar nesse tópico, que era, infelizmente, a sua dependência química. E muita gente liga a sua dependência química só no final da vida, tá, gente? Como se isso fosse uma tragédia lá dos últimos anos, 2005, 2006, até 2009, mas a história mostra que esse problema começou muito antes, e o acidente da Pepsi que a gente falou costuma aparecer como um ponto importante no começo disso. A dor das queimaduras, os tratamentos e até a sequência de remédios para a dor que ele tomava abriram uma porta que ficaram ali por muito tempo, né, gente? Então imagina, desde aquela época até o final da vida dele ele estava sofrendo. E assim, tudo bem, o filme não mostrou a vida completa do Michael e a gente espera que o filme 2 do Michael conte isso, mas o início disso deveria ser contado, porque vai acarretar um tipo de história muito diferente no filme 2 do que foi o filme 1. E mais uma vez, o ponto aqui não é simplificar a vida dele, tá, gente, em uma única causa. Porque a trajetória do Michael Jackson era muito mais complicada do que isso, mas é impossível olhar para esse período e fingir que ali não começou um problema muito sério, tá? E esse problema caminhou junto com o desgaste físico e mental que o Michael tinha, com a pressão absurda da fama, com a solidão e com uma vida cada vez mais cercada de gente interessada em manter a máquina de dinheiro funcionando. Então, quando o filme passa por esse período sem abrir essa camada com mais coragem, né, gente, com mais, assim, verdade, né, não omissão, ela deixa de fora uma parte muito importante e muito humana e muito dura da história do Michael Jackson. E talvez seja aí, gente, exatamente o problema do filme do Michael que fica mais claro depois desses pontos, né? Porque o filme não foge das grandes polêmicas conhecidas. Ela foge também de várias rachaduras, né? A gente pode falar assim, rachaduras, que ajudaram a montar o retrato mais completo, mais doloroso e muito mais verdadeiro desse personagem tão glorioso que a gente viu na era do pop. E quando você junta todas essas ausências, o filme começa a dizer muito mais por que ele corta do que ele mostra, né, gente? E no fim, essas ausências dizem bastante sobre o filme. Diana Ross some, né, gente? Ela simplesmente não aparece. O acidente da Pepsi perde parte do peso. A Victory Tour aparece sem o lado mais sujo do negócio. E o rompimento com os Jacksons fica menor do que já foi. E a questão dos remédios passa sem tamanho que ele merece, né, gente? Porque é uma parte importante da vida do Michael. E quando você junta tudo isso, começa a aparecer uma obra que não quer exatamente mentir, mas que organiza a história de um jeito muito mais confortável do que ela foi. Ela omite algumas coisas. E talvez esse seja o ponto mais forte para discutir Michael. Às vezes o filme não precisa inventar nada para parecer seletivo, tá? O filme basta cortar algumas peças certas, porque ali o retrato continua bonito, continua grande, continua emocionante, mas deixa de ser completo, justamente onde mais importava ser, para ser uma biografia. Bom, gente, essa é a minha opinião, comenta aí embaixo o que você achou, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o dedo no like, já se inscreve, vasculha o canal, sempre vai ter algum vídeo que você vai gostar, e até a próxima.